Saúdo a todos com a paz do Senhor. Irei falar hoje sobre morte em 3 aspectos: morte física, espiritual e eterna. Para o homem tornar alma vivente, foi necessário o sopro divino. E isso, quando o homem morre, não é necessário mais o ar, pois o que volta para o Senhor é aquilo que já estava nele mesmo, a parte imaterial, ou seja, a alma e o espírito. Morte física é o fim da vida de um mortal. Como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois o juízo, conforme está escrito na palavra de Deus, em Hebreus capítulo 9, versículo 27, aleluia, glória a Deus. A morte surgiu em consequência da desobediência de Adão e Eva, que comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal, que o Deus vivo ordenou: dessa não comerás, porque no dia em que comer dela, no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Conforme está escrito na palavra de Deus, em Gênesis capítulo 2, versículo 17, aleluia, glória a Deus. Nenhum homem há que tenha domínio sobre o espírito para o reter, nem que tenha poder sobre o dia da morte, nem há licença em tempo de guerra, nem tampouco a impiedade livrará aquele que a ela está entregue, conforme está escrito na palavra de Deus, em Eclesiastes capítulo 8, versículo 8, aleluia, glória a Deus. Por causa do pecado, o homem passou a viver do suor do seu rosto, para comer o seu pão, até que torne a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e ao pó tornarás, conforme está escrito na palavra de Deus, em Gênesis capítulo 3, versículo 19, aleluia, glória a Deus. Assim como as almas e os espíritos dos cristãos, dos servos do Deus vivo, sobrevivem permanecendo em estado inteligente e consciente no intervalo entre a morte e a ressurreição do corpo, pois estão de forma consciente e inteligente que habita no corpo e que se separa do corpo por ocasião da morte física,
assim também acontece com as almas e os espíritos dos ímpios no estado intermediário. Mediante a morte do corpo, aqui na face da terra, a alma e o espírito sobrevivem, voltando ao pó. Apenas o corpo, que veio do próprio pó da terra, criado com as substâncias que o Deus vivo usou para criar o homem, mas o sopro divino, a parte imaterial não morre, ou seja, a alma e o espírito que foi colocado através do sopro divino nas narinas do homem para tornar alma vivente em corpo, alma e espírito. Porque o Deus vivo nas pessoas do Pai, do Filho e do Espírito Santo é a fonte da vida, e Ele diretamente colocou a vida dentro do homem para que o homem se tornasse alma vivente. Aleluia, glória a Deus. Morte espiritual é a falta de comunhão do homem com o Deus vivo nas pessoas do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Falta de comunhão em virtude do pecado do homem que causa a separação. Adão e Eva, ouvindo a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim à tardinha, esconderam-se, o homem e sua mulher, da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim, conforme está escrito na palavra de Deus, em Gênesis capítulo 3, versículo 8. Aleluia, glória a Deus. O homem, tendo ouvido falar da fé que entre vós há no Senhor Jesus e do vosso amor para com todos os santos, Ele vos vivificou, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais outrora andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, aleluia, pelo seu muito amor, com que nos amou, glória a Deus, estando nós ainda mortos em nossos delitos, nos vivificou juntamente com Cristo, aleluia, glória a Deus. Pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e com Ele nos fez sentar nas regiões celestes em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, pela sua bondade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, conforme está escrito na palavra de Deus, em Efésios capítulo 2,
versículos de 1 a 8. Aleluia, glória a Deus. O morto espiritualmente é o ser vivente mortal que está sujeito à morte física, o qual já está morto espiritualmente e ainda passará pela segunda morte, que é o lago de fogo eterno. Mas aquele que aceita a Cristo como Senhor e Salvador de sua vida está morto para o pecado, passando assim a viver vivificado em Cristo Jesus, e mesmo que estiver morto, viverá, porque Jesus é a ressurreição e a vida. Quem crê nele, ainda que morra, viverá, conforme está escrito na palavra de Deus, em João capítulo 11, versículo 25. Aleluia, glória a Deus. Para o homem ser salvo em Cristo Jesus, é necessário viver vivificado em Cristo Jesus e morto para o pecado, para o reino do mundo, que significa o fim da vida de um modo pecaminoso na maneira de viver, onde o velho homem é sepultado com Jesus Cristo pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim passa também a andar no reino de Deus como um novo homem em Cristo Jesus, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor, conforme está escrito na palavra de Deus, em Romanos capítulo 6, versículo 23. Aleluia, glória a Deus. É necessário que o homem viva vivificado em Cristo Jesus, como servo do Deus vivo, permanecendo até o fim, para ser salvo em Cristo Jesus e não passar pela segunda morte, a morte eterna, o lago de fogo. Aleluia, glória a Deus. Morte eterna é a condenação e separação eternamente entre os seres viventes e o Deus vivo nas pessoas do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que é a segunda morte, o lago de fogo, onde a morte e o Hades serão lançados eternamente. Os filhos do Deus vivo vencem a morte física na ressurreição, porque o Senhor mesmo descerá do céu com grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor, conforme está escrito na palavra de Deus em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 16 e 17. Aleluia, glória a Deus. Os servos do Deus vivo que permanecerem até o fim não experimentam a morte espiritual e estão livres da morte eterna. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo,
e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porquanto todos pecaram. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia, glória a Deus. Quando o Senhor nosso Deus formou o homem do pó da terra e soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida, o homem tornou-se alma vivente. O sopro nas narinas tornou o ser humano vivo. Barro mais sopro de vida é igual ao ser humano vivo, ou seja, alma vivente com corpo, alma e espírito. Vivo é um mortal que está sujeito à morte física ou transformado se for arrebatado e permanecer vivo para sempre em Cristo Jesus. Aleluia, glória a Deus. As almas e os espíritos dos ímpios vão para o céu, ou seja, o Hades, e lá permanece em estado consciente de tormento, pois os ímpios vão para o céu, sim, todas as nações que se esquecem do Deus vivo, conforme está escrito na palavra de Deus em Salmo 9:17. Aleluia, glória a Deus. Hades indica o lugar da alma e do espírito no intervalo entre a morte do corpo físico corruptível e a ressurreição do corpo incorruptível, ou seja, no estado intermediário entre a morte física e a ressurreição. No Gina, no lago de fogo ardente, que é a segunda morte, o fogo é eterno, que espiritualmente falando, os ímpios são salgados com fogo eternamente. Portanto, não devemos causar escândalos para não sermos salgados com fogo, o qual devemos guardar a paz uns com os outros. Aleluia, glória a Deus. No juízo final, haverá um grande trono branco e o que estará assentado sobre ele, de cuja presença fugirá a terra e o céu, e não será achado lugar para eles. E estará os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e abrirão uns livros, e abrirá outro livro, que é o da vida. E os mortos serão julgados pelas coisas que estão escritas nos livros, segundo as suas obras. O mar entregará os mortos que nele haverá, e a morte e o Hades entregarão os mortos que neles haverá, e serão julgados cada um segundo as suas obras, e a morte e o Hades serão lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E todo aquele que não foi achado escrito no livro da vida será lançado no lago de fogo, conforme está escrito na palavra de Deus, em Apocalipse capítulo 20, versículos de 11 a 15. Aleluia, glória a Deus. Que o Deus vivo abençoe a todos. Aleluia, glória a Deus.